como um país pode mudar de um estado de país extremamente pobre para extremamente rico em apenas 50 anos? Isso é apenas sorte ou tem algo por trás de tudo isso? Tem algum segredo que esse país faz diferente do que muitos outros? E hoje nós vamos falar sobre Catar. Catar é um país do Oriente Médio, na Península Arábica, pequeno em extensão, mas gigante na questão econômica. É um país árabe, oficialmente chamado de Estado de Catar. Ele correspondente a um emirado, ou quer dizer um território administrado pelo membro da classe dominante, que é o Amir. O Catar faz fronteira com a Arábia Saudita, vocês podem ver aqui no mapa. Um século atrás, em 1922, esse pequeno estado do Golfo, com apenas 12.000 km², era uma terra praticamente desabitada. Um humilde assentamento de pescadores, catadores de pérolas, no qual a maioria das pessoas nesse era apenas moradores, eram nômades, viajantes nos vastos desertos da Península Arábica. 100 anos atrás, esse pequeno estado do Golfo Pérsico, que tem cerca de 12.000 km², ou seja, metade do tamanho de Sergipe, era uma terra praticamente desabitada. Viviam na área nômades, pescadores e catadores de pérolas. Uma crise que começou nos anos 1930 fez com que 30% da população deixasse o Catar em busca de oportunidades no exterior. Em 1950, havia apenas 24.000 habitantes no local, que viria a ser em 2 décadas um dos países mais ricos do mundo. Hoje, para vocês ver, a população de Catar é aproximadamente 2.700.000 habitantes, muito pouco. Agora, se você vai pensar na questão que 75% ainda dos habitantes de lá são estrangeiros, quer dizer que estamos falando em menos de 300.000 pessoas são realmente cidadãos catarinenses. Uma curiosidade para quem quer ir para lá e tentar a sorte para casar com uma mulher rica catarinense, não vai dar muito certo, porque hoje Catar é o estado que tem o maior número de homens em relação à mulher. Só para vocês verem a questão disso, estamos falando que temos mais ou menos 2 milhões de homens para 700.000 mulheres lá. Então, não seria um lugar bom para achar mulher. O triste em toda essa história, que mesmo que nós vamos perceber aqui no vídeo, eu vou falar para vocês os motivos que Catar se tornou um dos países mais ricos do mundo. Uma pequena parte da população realmente vive com riqueza, com luxos inimagináveis, mas a maior parte da população, a maior massa trabalhadoras, que vieram obviamente de fora, vivem praticamente tentando sobreviver, morando em acampamento de trabalhadores no deserto e praticamente uma pobreza extrema. Com a chegada desordenada de imigrantes, o governo se viu na obrigação de separar o joio do trigo. Para isso, foi construído um conjunto habitacional localizado na região sul de Doha, que foi chamado de Labur City, ou Cidade do Trabalhador. São apartamentos pequenos, feitos especialmente para abrigar os novos trabalhadores que iam chegando e ainda chegam à cidade. E não, isso não é e nunca foi feito de graça. Até hoje, paga-se R$1.500 catarenses, o equivalente a R$1.680 por um quarto pequeno e um banheiro. Catar corresponde hoje a uma monarquia absoluta. Em outra monarquia, ditadura, uma coisa bem parecida hoje em dia. A dinastia no país encontra-se no poder desde 1825. Em 1871, o país pertencia ao domínio otomano e ao longo das batalhas na Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano perdeu muito do valor dele, diminuiu obviamente do tamanho deles e a influência em cima da região de Catar diminuiu bastante. O governo otomano impôs reformas tributárias e de registro de terras para integrar plenamente a península do Catar ao Império, e mesmo com a desaprovação do povo do Catar, a Casa de Thani continuou apoiando o domínio otomano, mas as relações entre os otomanos e os catares começaram a se deteriorar a partir da década de 1880. Em 1916, o país transformou para um protetorado britânico, eles fizeram um acordo com Grã-Bretanha, e apenas em 1971 que Catar realmente conquistou a independência dela em relação ao Reino Unido e se tornou assim um estado soberano. Quem manda no país é a dinastia que chama Al Thani, desde, como eu falei para vocês, desde 1825,
E, obviamente, com seus conselheiros, os cidadãos não têm praticamente influência nenhuma nos rumos do país. Hoje, Catar é um dos países mais ricos do mundo. Alguns falam o mais, mas cada ano isso praticamente muda. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, Catar é o país praticamente o mais rico do mundo em relação ao PIB per capita. Hoje nós estamos falando que o produto bruto, o PIB deles, dividido para o número dos habitantes, está chegando para $124 mil para cada morador. Cada morador não, cada cidadão. Estamos falando em renda de mais de $10 mil por mês. Então, eles têm hoje como PIB de Catar, em 2017, correspondente a $166 bilhões. Só uma curiosidade, o nome Qatar, ele veio da Qatara, o que acredita refere à antiga cidade Zubara. É um importante porto comercial na região. O poder econômico desse país permitiu que o governo gastasse mais de $200 bilhões em infraestrutura para poder ser sede na Copa de 2022, que infelizmente não trouxe muita alegria, porque semana passada caímos. O orçamento do Catar para a realização da Copa do Mundo de 2022 é de $200 bilhões, um dos maiores planos de investimento de toda a história. Apenas para comparar, os gastos do Brasil com a Copa de 2014 foram de aproximadamente $10 bilhões. Pois é, mas isso nós vamos falar em outra oportunidade. Vamos falar um pouquinho da história do petróleo no país. Na década dos 40, houve a primeira descoberta de petróleo no campo de Duqm. Foi nesse momento que a economia do país começou realmente a mudar, ainda que no primeiro momento lentamente por causa da Segunda Guerra Mundial. E aí, obviamente, hoje nós estamos Qatar contando com uma gigante reserva de gás natural e petróleo, mas a produção de petróleo, apesar que ela é muito grande para um país tão pequeno, não é dos maiores do mundo. Estamos falando de cerca de 600 mil barris por dia. Estamos falando de país que produz 1,5 milhão, 2 milhões de barris, ok? Agora, o principal campo de gás natural de Qatar é no campo norte, que foi descoberto nos anos 1970. E as reservas descobertas de gás natural do Qatar, estamos falando de 26 trilhões de metros cúbicos. Isso é cerca de 14% das reservas totais do mundo e a terceira maior reserva do planeta. Atualmente, o Qatar é o maior exportador do gás liquefeito do mundo. Suas exportações chegam ao mundo inteiro, seja na Ásia, na Europa, na América do Sul, todos os continentes recebem o seu gás. O Qatar desenvolveu também essa tecnologia que atualmente tem o seu custo para a produção do gás 6 vezes menor que o dos Estados Unidos, gerando uma produtividade enorme. Agora, a exportação do petróleo e gás natural corresponde hoje a 50% do produto interno bruto do país. E as reservas descobertas, obviamente, de petróleos, que estamos falando por volta de 15 bilhões de barris, devem permitir a continuação de produção e dos ganhos, obviamente, do governo nos próximos 37 anos. Mas o que faz Qatar um pouco diferente do que outros países? Porque Qatar fez alguma coisa diferenciada do que muitos outros. Se você pensa que tem outros países que têm gigantes reservas de petróleo e gás natural, vocês podem pegar Venezuela, um dos países mais pobres do mundo, país que tem a maior reserva de petróleo do mundo. Estamos falando de países árabes como o Iraque, como o Irã, até a Rússia, que não desenvolveu muitas outras indústrias fora da indústria de armamento lá. O que diferencia Qatar para esses países? É que Qatar soube fazer duas coisas ao mesmo tempo. Primeira coisa, investimento constantes na indústria de gás natural e petróleo. Quer dizer, parte do que entra não foi só em corrupção, não foi só desviado, foi realmente para investimento, para transformar eles para uma das indústrias mais desenvolvidas no mundo. E a segunda coisa que é importantíssimo, diversificação em outras fontes de renda cada vez mais. O Qatar investe fora do seu país para diversificar sua economia e não depender somente do gás natural, sendo um dos principais acionistas de grandes empresas, como por exemplo a Volkswagen, e também tem muitos imóveis. Por exemplo, o Qatar tem mais propriedades em Londres que a própria rainha da Inglaterra, e além disso tem diversos imóveis nos Estados Unidos ao longo de toda Nova York. Quer dizer que aquilo que eu já gravei em outros vídeos que chama maldição do petróleo, a maldição do petróleo quer dizer que países que têm reservas de petróleos, simplesmente, em vez de desenvolver o país, desenvolver a infraestrutura, desenvolver outras fontes de renda do país, simplesmente faz o quê? Explora o petróleo até o que ele acaba, ou que como eles não investem na própria indústria, a indústria se sucateia ao longo dos anos, exatamente o que aconteceu na Venezuela, um exemplo clássico. Então, o Qatar fez o quê? Primeira coisa, ele começou a investir muito em tecnologia.
para explorar as reservas, especialmente do gás natural. O gás natural da Qatar não era muito acessível. Por quê? Porque normalmente para você transportar gás natural usa tubos. Só que tubos você precisa de um investimento gigante, especialmente quando os consumidores estão muito longe. E os consumidores do gás natural da Qatar, muitos deles na Europa, muitos deles em outros países, da Ásia, China, tudo isso. Então, eles investiram muito pesado em tecnologia de ponta para transformar o gás natural para gás natural liquefeito, onde você pode simplesmente transportar ele por grande navio para o mundo todo. E aí, obviamente, você pode comercializar e ganhar dinheiro de qualquer lugar do mundo. O novo governante realmente apostou muito nessa nova tecnologia, com um risco muito grande e ainda por cima demorou muito tempo para que ela tivesse plena para uso. Mas foi a partir desse momento que ela estava desenvolvida que a economia realmente começou a crescer a números extraordinários, cerca de 13% ao ano. Qatar pretende tornar o líder mundial na indústria de GTL. Okay? Isso quer dizer que tecnologia que permite, através de um processo químico, transformar gás em outros produtos, como diesel, nafta e outros produtos. Isso leva a um valor agregado que pode ser transportado por facilidade, vender em qualquer lugar do mundo. Enquanto o petróleo e o gás permanecem, obviamente, todo mundo sabe que isso não vai ser para sempre, eles começam a investir em outras áreas, especialmente no setor privado no país, ok? E desenvolver uma economia baseada muito em conhecimento, em tecnologia. Em 2004, o governo estabeleceu um parque tecnológico científico em Qatar para atrair e manter empresas à base de tecnologia. Diversificação muito forte de várias fontes de riqueza. Diferente, como eu falei para você, de outros países que ficam com aquela maldição de petróleo, o Qatar investe em diversificação do PIB dele. Uma grande. Vamos falar sobre algumas coisas. Vamos falar a primeira coisa da empresa aérea, Qatar Airways. Eu já fui com eles várias vezes, uma das melhores empresas aéreas do mundo. A segunda coisa que eles têm uma rede de jornalismo internacional no país, que chama Al Jazeera, que começou em Qatar e obviamente eles têm filiais no mundo todo, ok? Em 1996, o governo Qatar lançou a rede de televisão Al Jazeera, com sede principal em Doha, no capital. Inicialmente começou com um canal de notícias em árabe e desde então se expandiu para vários canais de televisão especializados, tornando a rede mundialmente famosa. Hamad fundou a Al Jazeera, um canal de televisão via satélite que revolucionou o jornalismo árabe e ainda serviu como veículo de divulgação do próprio Qatar. Obviamente eu não concordo com eles, porque eles são extremamente... Não vou falar, mas eles são extremamente fortes. Investimento grande na indústria, em construção, serviços financeiros têm crescido bastante, ok? O país desenvolveu um forte mercado financeiro. O Centro Financeiro de Qatar, SRC, oferece instituições financeiras com um serviço de classe mundial em investimentos, margem de investimentos, ok? Apoio ao capital de investimento muito grande. Investimento no Futebol Clube de Barcelona, sim, onde Messi também jogou no passado, isso através do Qatar Foundation. Investimento em outros, eles têm parte grande das ações da Volkswagen, da Porsche, de várias outras empresas mundialmente conhecidas. Diversificação no investimento na energia, não somente investimento em tecnologia no próprio país. Hoje, através do Qatar Petroleum, que é uma empresa estatal catarinense, eles estão fazendo simplesmente investimentos muito pesados em descobertas de reservas de petróleos ao redor do mundo. Investimentos pesados em parcerias estratégicas com outros gigantes petrolíferos, especialmente na italiana Eni, norte-americana ExxonMobil, ok? Investimento muito pesados em países fora do Oriente Médio, em países da Europa, em países nos Estados Unidos, como eu falei para vocês, fazendo parcerias automaticamente, aumentando a influência deles no mundo todo. No continente americano, o Qatar anunciou em março desse ano investimentos nos Estados Unidos equivalente a 20 bilhões no setor energético, convencional e não convencional. O Qatar está fazendo investimentos bilionários em imóveis ao redor do mundo, investimento em centenas de imóveis, como eu falei para vocês, em Londres, Nova York e em outros países. E será que todo esse investimento, toda essa riqueza é beneficiado para os cidadãos? Resposta, sim, mas para cidadãos da própria Qatar. Nós não estamos falando dos 3 milhões, apenas dos 300 mil sortudos que realmente nascidos em Qatar, eles recebem bastante benefícios. Esses benefícios, podemos falar um tipo de suborno para eles não nem revelar, nem participação da vida política, nem das decisões, como eu falei para você, é monarquia / ditadura, certo? E aí eles têm alguns benefícios bastante interessantes, desde não pagar imposto de renda, muitos empregos de altos salários no setor público, sistema de saúde gratuita, educação superior gratuito, apoio financeiro para quem em casa, para a família, auxílio moradia, subsídios para conta de energia, boas aposentadoria. Apenas 350 mil dos
3 milhões de habitantes do Catar, de fato, são catarianos, ou seja, apenas uma pequena parcela dos moradores do Catar é realmente nativa. Consequentemente, entre os nativos de lá, praticamente não existem pobres, já que eles têm direito a muito mais coisas envolvendo necessidades básicas do que os estrangeiros. Esse fato passa a ideia para o resto do mundo de que a pobreza, literalmente, não existe no Catar. Então, realmente, parte dessa riqueza, ela é revertida, vamos dizer assim, para a população, aquela população que nasceu. Então, bem, qual é o grande lance que nós podemos aprender? O grande lance que podemos aprender com o Catar, esquece toda a ideologia, nem política, não, isso, estamos falando na parte econômica. Que não basta você ser um país sortudo, entre aspas, e ter reservas muito grandes de petróleo, gás natural, como muitos outros países do mundo. Você tem que saber fazer duas coisas. Primeira coisa, realmente saber explorar o seu potencial. Investimento muito constante na indústria, o que você vê que muitos outros países não fazem e ao longo dos anos, simplesmente, acaba com essa sorte, com essa reserva que eles têm. E a segunda coisa, parte do que entra pelo país, parte grande disso, investir e diversificar para não depender somente nessa indústria de energia. E esse Catar está fazendo isso muito bem nas duas partes e está colhendo hoje os frutos que muitos outros países, que talvez poderiam ter mais riquezas que eles, não estão aproveitando. E essa é a lição que podemos aprender com o Catar. Se gostou desse vídeo, obviamente se inscreve no canal, curte e comenta aqui. Você sabia tudo isso a respeito do Catar ou pensou que eles são apenas sortudos por causa do petróleo? Eu espero que você goste. Até o próximo vídeo.